Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Nesta semana você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com o craque Raí. Cidadão do mundo, cidadão francês, você vai ver o trabalho da Fundação Gol de Letra, que o Raí toca aqui no Brasil e atende 6.000 crianças carentes. Na primeira parte da nossa conversa com o Raí, nós falamos sobre política, sobre a possibilidade, sobre a sondagem, sobre a possível sondagem do nome de Raí para uma candidatura. Falamos também sobre discursos na política francesa. E agora a gente retoma falando um pouquinho da vida acadêmica do Raí. O Raí é mestre em política pública pela Sciences Po, uma universidade especializada em ciências sociais na França. Raí, era um sonho seu dar esse prosseguimento à sua vida acadêmica, se tornar um mestre? É um sonho meu e não deixa de ser também um sonho, uma herança familiar. O meu pai, ele é de origem pobre do Ceará, da periferia de Fortaleza. Minha mãe também teve momentos difíceis na vida, né, vindo do Pará, onde o Sócrates, o Sóstenes e o Sófocles nasceram. Mas ele sempre valorizou, e ele sempre acabou, né, crescendo na carreira através dos estudos, e com 55 anos, já com 6 filhos, ele voltou para a faculdade em São Carlos, aí, trabalhando em Ribeirão Preto, com 6 filhos e estudando em São Carlos. Então a gente sempre isso como um exemplo. Minha mãe sempre foi uma educadora autodidata, quando eu era mais jovem. Então a gente sempre foi valorizado isso, né? A vida acadêmica, a pesquisa, ou pelo menos o interesse pelo saber, né? E então isso, de uma certa forma, sempre foi uma coisa que me instigou. Meu pai sempre foi um provocador, minha mãe também, e tal, nesse aspecto. Então o fato de ter feito uma carreira profissional de atleta, isso me limitou, né? Ter um desenvolvimento na vida acadêmica, e que eu fui acumulando aí para depois. Depois eu fiz alguns cursos, eu fiz algumas matérias soltas, e também me investi, né, na área social. Então botei a mão na massa mesmo, de estar nas periferias, conhecendo a realidade do Brasil, essa injustiça, e com esse histórico, né, de vida já, e de experiência vivida tanto no futebol, no esporte, que me deu também muita conhecimento, e no ativismo social, me deu vontade também de até colaborar, né? Porque você traz também uma experiência para a vida acadêmica e aprende muito. Então eu queria, de alguma forma, tentar pensar tudo que eu pude proporcionar, né, através da Gol de Letra, principalmente, outras instituições que eu fiz parte, que eu fundei. Como é que eu posso pensar isso para uma política pública, para tentar aumentar a escala do impacto, né, de tudo que eu aprendi até aqui. Então tem essas duas coisas, né? A questão social, que sempre foi uma coisa familiar também, e também de buscar um conhecimento. Eu sou um cara muito de prática, ele gosta de estar, o meu estudo aqui foi também para tentar colocar projetos em prática, melhorar os projetos que eu já faço parte. Então eu sempre sou uma pessoa da prática, mas aí eu reconheço que acho que o ideal é você aliar, né, o conhecimento científico, os estudos, as pesquisas, a sua experiência prática. Então, eu estava meio defasado desse lado acadêmico, mas é uma coisa que eu sempre busquei e sempre falo assim, quando eu volto a estudar, para mim é provocar meus neurônios. Então, faz com que eu me reinvente, que eu reviva e que eu tenha novas ideias, me inspire, né? Bom, o seu mestrado ele foi baseado no trabalho da Fundação Gol de Letra, que leva educação, lazer, esporte para as crianças carentes de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi baseado nesse trabalho? Veio de uma ideia já que era uma convicção minha, mas que na prática da Gol de Letra eu vi que só comprovou, né? Que esses tipos de atividade hoje em dia, considerada extraescolar, né, que são o esporte, movimento, dança, teatro, música, atividades lúdicas que eu chamo, né, meu projeto chama Ludicidade, né, de tentar construir uma cidade
onde um dos pilares do desenvolvimento econômico, social, humano, sejam as atividades lúdicas, né? Que essas atividades hoje são muito mais, muito mais vitais, né? Muito mais direitos fundamentais, né, para o desenvolvimento do ser humano, né? Nas minhas pesquisas, né, você vê que quando você tem esse tipo de atividade, você tem um desenvolvimento cognitivo melhor, né, mais apurado, que desperta também para ter uma visão crítica, né, da sua realidade, do mundo, te provoca nesse sentido também. Então a minha tese é baseada nisso, né, que você tem uma escola formal, mas tudo que vem depois, né, não falo do futebol, porque no futebol é uma coisa muito popular, mas o acesso a modalidades esportivas ou o que o esporte pode trazer, né, para a educação, as atividades artísticas, né, de cultura e arte, literatura, tudo isso é considerado como, às vezes, como um extra, como um luxo, né? E não, quer dizer, a pessoa que tem acesso a esse tipo de atividade, ele tem uma maior oportunidade, ele tem um desenvolvimento diferenciado. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada para o todo, né? E é isso que eu estudei, pesquisei, comprovei e quero trazer não só para enriquecer o trabalho da Gol de Letra, que são trabalhos em comunidade, mas tentar também propor isso para cidades que queiram desenvolver, que tenham alguma mesma linha de raciocínio que a minha. Bom, você disse que estava procurando uma cidade com até 15 mil habitantes para tentar transpor esse estudo, esse trabalho do mestrado que você fez na prática numa cidade. Você já escolheu essa cidade? Já tem um nome? Não, ainda não tem. E é uma cidade, quando eu falo pequena, é porque também até como, né, uma certa humildade. Se você numa cidade pequena, você pode fazer para piloto, a coisa não, é muito mais fácil você experimentar e você ir corrigindo as coisas que dão certo, que dão errado. E o impacto é muito maior, é muito mais fácil de você também medir o impacto, né? Se está funcionando, realmente faz a diferença. Então, por isso. E também a região, né? Eu pensei mais no Nordeste, porque eu conheço, né? Das minhas origens, porque no Nordeste tem muitas cidades, né? Pequenas, às vezes com pouco recurso, que um pouquinho a mais de recurso faz uma diferença gigante e pode servir de modelo, né? Para outras cidades depois. Então, nós começando um mapeamento, é um projeto que está no início, né? Que começou com um sonho, começamos a divulgar a ideia, tem muita gente gostando, querendo participar, querendo trabalhar para implantar esse sonho que vira uma realidade. Então a gente está começando agora com os primeiros colaboradores a mapear para ver qual é a cidade, qual que tem a ver com o projeto, né? Os ideais têm a ver, se tem os valores têm a ver com o projeto, as regiões já têm essa tradição. E tem essa vocação também, né, para atividades lúdicas, que eu acho que no Nordeste, no Brasil inteiro, mas no Nordeste já é uma coisa natural, né, aquilo que eles falam dos baianos, né, que o baiano nasce, ele estreia. Então o Brasil e essa mistura que existe no Nordeste e essa riqueza cultural que existe ali, eu acho que é um terreno fértil para esse tipo de projeto, pelo menos para experimentar, e depois, claro, que serve para qualquer outra cidade, pequena ou grande ou não, mas eu vou ficar muito satisfeito se eu conseguir pelo menos implantar o conceito em alguma cidade desse tamanho. O Raí, queria falar da sua cidadania francesa. Foi em 2016, né, o presidente François Hollande que propôs. Como é que foi para você? Como é que se construiu essa história? Bom, essa história se construiu em 1993, né, quando eu fui transferido para a França. Eu acho que a história que eu construí, não só no futebol, mas fora dele, aqui com o Paris Saint-Germain no início, mas depois minha relação com a cidade, com os torcedores e com a população em geral, né? Acho que os franceses me identificam muitos valores, né, da história da França, da República, tudo isso. Acho que eles veem que eu tenho muita identidade, e eu também me identifiquei, obviamente, com a cidade aqui, que não é tão difícil, né, de gostar dessa cidade. Mas eles também, né, sempre valorizaram. E com o país, de maneira geral, acho que acabei virando né, uma personalidade que fez parte de um momento do país, né, do clube da capital, e também de respeito, que vai mais do que do que o futebol. E isso só foi crescendo depois que eu parei de jogar, me surpreendeu até, né, o reconhecimento que eu tenho aqui, mesmo pós-carreira, muitos anos após a carreira.
E o que eu fiquei muito orgulhoso, né, a coisa que eu fiquei mais orgulhosa dessa cidadania foi que não foi que eu que pedi, né, foi os franceses mesmo que vieram perguntar se eu gostaria, ia ter a Olimpíadas no Brasil em 2016, e aí eles queriam, de uma forma simbólica, me entregar um momento, né, nessa união entre França e Brasil, Jogos Olímpicos e tudo. Então o processo foi muito uma colaboração, né, eu mostrei um desejo, mas que eles também mostraram desejo. E no final das contas caiu mais bonito do que eu imaginava, porque foi o próprio François Hollande que me entregou o passaporte com um decreto, né, escrito pelo presidente da República dentro do Palácio Presidencial da França. Acho que pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio. Eu acho que deve ter algum mérito nisso, por isso que é motivo de muito orgulho. E além disso, você participou de uma publicação que elegeu os 40 personagens que fizeram Paris, né? São figuras que representam locais de Paris. O seu nome foi relacionado ao estádio do PSG, o Parc des Princes. É outra homenagem. Sim, assim, são personagens, né, da literatura, da cultura, né, do teatro, da música, né, que são ícones aqui, que não só de Paris, mas também do país. E isso, claro, me deu bastante orgulho, e eu orgulho também não só de ser como brasileiro, mas também como, né, como ribeirão pretano, né, quem que sai daí e de alguma forma leva esses valores para o mundo, e onde também são admirados. Você está ao lado de quem nessa publicação? Pois sabe que agora eu não vou lembrar aqui, mas tem muitos nomes gigantescos ali que não vou lembrar agora, mas que da filosofia, eu só não quero correr o risco de errar, mas nomes pesquisar depois. De Sartre, Vitor Hugo, coloque aí. Bonaparte. A gente vai pesquisar. Raí, vamos fazer mais um intervalo e já voltamos para o nosso bate-papo.